Tu és de má língua? Tenho a língua afiada, um bocadito, sim, tenho. Sim, sou crítica, sou muito crítica. Não, eu não gostaria de dizer de má língua, sou crítica e não tenho nenhum problema em manifestar a minha opinião. Eu tenho opinião. E é importante, não é? Também. Eu acho que sim, as pessoas não são acéfalas e, portanto, e não tenho medo nem do conflito, nem da diferença, e depois há uma coisa que tem a ver com os anos. Tenho a autoridade profissional para poder criticar. Porque tenho uma vida feita de muitas coisas e de muitos sítios e de muita gente e, portanto... Muito caminho. Muito caminho feito. Sou sempre e serei sempre muito elegante com os meus colegas de profissão. Isso ninguém me ouvirá jamais eu fazer qualquer crítica a quem quer que seja da minha área profissional. Portanto, apresentadores e afins. Já ao contrário, nem sempre tem acontecido contigo. Não tenho merecido essa consideração, mas isto cada um recebe. Eu costumo dizer que, enfim, a vida encarrega-se sempre de nos dar as suas lições e de ser civilizado é para mim um objetivo primordial no exercício da minha vida profissional. Jamais me afastarei disso. Jamais. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades. As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Tenho um carinho pela minha entrevistada que já vem de há muito. Vem de um tempo em que havia a moderar o delicioso programa A Noite à Má Língua, na SIC. Foi há 23 anos que Júlia Pinheiro se apresentou ao país ao lado de um painel de ilustres personagens de cabeça fascinante e língua afiada. E eram eles Rita Blanco, Miguel Esteves Cardoso, Manuel Serrão e Rui Zinck. Júlia era a voz da razão, mas também da subversão. Num formato genial que chamava os bois, neste caso os políticos, pelos nomes, e em que nada nem ninguém era poupado à crítica ou à piada. E eles tinham muita piada, e eram incómodos, malditos, e obrigavam os visados a serem homenzinhos e a receberem em mãos um prémio que os distinguia pelas piores razões. Durão Barroso, na época secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, foi o primeiro político a aceitar o prémio. E depois todos os outros entraram na jogada. Até o antigo presidente Cavaco Silva foi premiado. Júlia começou na rádio, na emissora nacional, depois passou para a Renascença, mas foi na televisão onde encontrou a sua praia. E quanto a isso, ela já é uma comandante de mar e de terra, seja em mares calmos ou mais agitados. Júlia já fez um pouco de tudo na caixinha que nos leva ao mundo, a nossa casa, e já esteve em todos os horários. Já foi mais intelectual e mais trash, mais séria ou mais leve e divertida. E transporta consigo uma coisa muito preciosa, o afeto de muitos portugueses. É a querida Júlia. Mulher de Rui Pego, uma das figuras incontornáveis da rádio, teve com ele 3 filhos. O mais velho, Rui Maria Pego, segue os mesmos caminhos da comunicação e, por mérito próprio, já começa a deixar de ser visto como o filho da Júlia. Qualquer dia será a Júlia chamada a mãe do Rui Maria Pego? Ou como a mãe da Carolina e da Matilde? Ela diz que sim. Júlia é conhecida pela sua espontaneidade, pela sua voz aguda, pela personalidade cativante e, atrevo-me a dizer, por uma elegância inata que lhe reconheço desde o início.
Autora de 3 livros, O que diz Júlia, Não sei nada sobre o amor e Um castigo exemplar, é também diretora de uma revista digital com o seu nome, do Grupo Empresa. Há uns anos, a apresentar o programa Queridas Manhãs da SIC com João Paulo Rodrigues, é a companhia dos mais velhos, dos desempregados ou de todos aqueles que por uma razão qualquer estão a ver televisão de manhã durante a semana. A essa hora vejo-a quando vou ao dentista. Nunca mais a vi. Acho que está na altura de marcar uma consulta. A par do programa da manhã, Júlia é a diretora executiva dos conteúdos da SIC e diretora de entretenimento e lifestyle do Grupo Empresa, acho que disse bem. Depois dos 50, Júlia parece estar no ponto. Mais forte, mais segura, mais atenta. Depois de ter enfrentado alguns desafios pessoais e profissionais, mais preparada do que nunca para baralhar e dar de novo aos seus e ao mundo. Para onde caminha a televisão nestes novos tempos do streaming? Já se fez tudo em televisão ou estamos a caminho da era da pós-televisão? Há novos caminhos para se explorar dentro da caixinha mágica? Vou perguntar isto e muito mais. É no seu gabinete, no edifício do Grupo Empresa, onde arranca agora esta conversa. Olá! Olá, olá, bem-vindo! Obrigado, já sei que está aqui um quadro, uma tela com 3 senhores de casaco verde ali engalfinhados numa cadeira, num escadote, e isto é uma analogia à televisão? Poderá ser uma metáfora? Para mim é a metáfora da televisão, ou seja, que são os equilíbrios precários, em situações por vezes impossíveis, num escadote velho, que é o que também acontece muito. Ai meu Deus! Porque em televisão, por vezes, os orçamentos são curtos para as coisas que nós gostaríamos de fazer, num espaço vazio, amplo, que é preciso iluminar, que é a imaginação de quem está lá em casa. E na televisão, os criativos, os apresentadores, entre canais, estão engalfinhados num escadote, como se vê ali? Não, eu não partilho nada dessas teorias de uma concorrência feroz e quase bravia e que andamos todos ao estalo por causa das audiências, não. Também acontece. Não é tanto quanto a imprensa que é subsidiária desse tipo de fenómenos que aparecer. Não, nós damos-nos todos relativamente muito bem. De resto, somos o que eu costumo dizer, uma tribo muito pequena. A nossa indústria é muito pequena, quer em protagonistas, quer em escala, e portanto, se andássemos todos ao tabefe uns aos outros, um dia destes ninguém se podia ver, não é? Portanto, não dá. Há alguns, digamos assim, algumas antipatias conhecidas estimação e oficiais que por vezes são casuisticamente úteis para promover alguns produtos. Outras vezes nem tanto, mas eu tenho pelos meus colegas e pela concorrência toda uma grande ternura. Para já porque trabalhei em todos, portanto tenho a vantagem de ter estado nos 3 canais de televisão, não tive em todas as rádios, mas acho que só falhei a TSF, pelo menos das atuais, e portanto o conhecimento que eu tenho das várias organizações e dos vários momentos em que essas empresas pelas quais passaram, eu tenho que ter muito respeito e consideração por todos. Portanto, esta minha metáfora tem a ver com a fragilidade, digamos assim, que o meu quadro tem a ver com a fragilidade do nosso negócio. É um negócio feito do efêmero, o nosso não é palpável, é como as fraldas, põe-se no dia, já está feito e manda-se fora, e no dia seguinte temos que fazer outro. Portanto, este equilíbrio que se vê aqui, uns a esticarem as mãos para os outros, não podem ver o nosso quadro, depois podes fotografar se quiseres, para terem uma noção, tem mais a ver com isso e com esforço. Todas estas pessoas estão em esforço, são 3 homens que estão ali em esforço. E o nosso trabalho é muito em esforço, é sempre muito feito num limite de uma carga horária muito grande. As pessoas acham isto glamourosíssimo, a televisão, não é só lantejoulas e maquilhagem. É o sonho, não é? É o sonho, aquilo é tudo. Não, é trabalho, é muito queimado de pestana para fazer coisas que interessem às pessoas, para que tenham credibilidade jornalística, porque quem faz entretenimento tem que ter, pelo menos na minha concepção, equipas muito boas que dêem sustentabilidade aos conteúdos que estão a apresentar. E depois, se o próprio puder ter também esse vibe, digamos assim, essa componente também, é ótimo que assim aconteça. Aliás, eu costumo dizer que essa é a minha grande vantagem no mundo da comunicação, porque não sendo especialmente bonita, já fui jeitosa, ainda tenho um bom par de pernas, mas como é que eu vinguei numa indústria que
que de facto glorifica a juventude e a beleza. E hoje, agora que é uma coisa que por acaso me preocupa um bocadinho, o corpo e a forma como o corpo é erotizado e mostrado, é uma coisa que agora aqui nas redes sociais me fascina. Cada vez mais, não é? E cada vez mais, e as pessoas cada vez se despem mais e mostram mais partes do corpo. Eu já tenho muito pouco para mostrar. Isto está-me a calhar numa altura má. Há 10 anos atrás podia mostrar qualquer coisa. Agora está mal. Portanto, isto para dizer que de facto teve a ver, aquilo que eu tenho como percurso tem a ver um bocadinho com isto. Eu fui, antes de ser outra coisa qualquer, eu sou uma jornalista que por acaso não utiliza uma carteira dada pelo sindicato, mas... É a tua base. É a minha base. Eu comecei como jornalista estagiária na emissora nacional, ou seja, na Antena 1, ao lado de pessoas como o meu companheiro de carteira, é um homem, enfim, com uma grande capacidade de argumentação e de voz poderosa, chamado Fernando Alves. Depois uma das pessoas que tinha a amabilidade de dizer bom dia era o Emílio Rangel, eu tinha 19 anos, era um bebê, e pronto, e toda a gente me tratava muito bem. E foi aí que começou. Atrevi-me a dizer que, Júlia, estás no ponto, estás no auge da tua carreira. Sentes-te assim? Eu julgo que atingi agora, de facto, a maturidade absoluta daquilo que a nossa atividade tem para dar. Para já acho que sou uma privilegiada imensa, porque eu tenho aquilo que acho que mais ninguém tem na nossa indústria, que é uma visão macro. Eu estou na televisão. O Grupo Empresa deu uma boa oportunidade de fazer esta aproximação à parte do publishing, à parte da imprensa escrita, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu fui também jornalista, fiz parte da redação da revista Máxima, sou fundadora da Máxima, e depois fui sempre colunista de vários, fui colunista do 24 Horas, do grande tabloide, escrevi em vários sítios sempre como colunista, portanto, mas cá está, a minha base jornalística também vem daí. Tive como chefe de redação a mãe do Primeiro-Ministro, Maria Antónia Paula, foi a mulher que eu adoro. Fascinante. Não é só fascinante, é uma senhora que na minha vida é importantíssima em termos jornalísticos. Primeiro que me ensinou a escrever, depois porque é de uma generosidade extrema como pessoa, e se eu pudesse designar uma mãe espiritual, era ela, e somos amigas até hoje. Uma das primeiras grandes repórteres mulheres, não é? Portuguesas. Eu julgo mesmo das primeiras. Aliás, ela disse-me numa entrevista recente que me deu para a minha revista digital, ela disse-me que o dia mais feliz da vida dela, curiosamente, e acho que só nós que aqui da imprensa é que sabemos o que é isto, foi o dia em que o Dr. Balsemão a aceitou para a redação da Capital, ou do Diário Popular, se não estou em erro, e portanto ela diz que foi o dia mais feliz da vida dela. E eu tive a Maria Antónia foi ela que me ensinou a escrever, foi ela que me ensinou a pôr as vírgulas e a dar-me muito na cabeça, e sobretudo a fazer ela fez uma espécie de educação para esta área. Ela explicou umas balizas. E quais são as balizas? É ética, é a verdade, é o rigor, é a persistência, é uma prática contínua e muito militante e muito séria. Eu julgo com os olhos dos espectadores, eu tenho um ar um bocadinho desvairado e principalmente ultimamente, que tenho feito programas um bocadinho mais histriónicos, mas não sou assim tanto, sou assim um bocadinho mais normal. E estes valores para mim são muito, muito importantes. Estes que norteiam de facto a nossa atividade, e tenho sobretudo por todas estas áreas que eu enunciei uma paixão imensa. Portanto, no dia em que me disseram: Júlia, dava jeito que fosse se pudesse estar agora há uns tempos primeiro começou pela Ativa, aqui no Grupo Empresa, era preciso alguém para dar uma ajuda na Ativa, e eu vim com o Cia Carvalho dar uma ajuda na Ativa. E depois, quando dei por mim, o ano passado, disseram-me: Júlia, agora dava jeito que mais desconta dos outros títulos. E pronto, e assim fiquei com um belo apartamento aqui em Salas. É verdade, com um belo pé direito. Belo pé direito, fiquei com uma bela casinha aqui em Salas, e ao mesmo tempo ligado à televisão e à parte mais importante da televisão, que é aquela que me interessa, que são os conteúdos. E ainda assim também na antena. Portanto, ou seja, eu tenho o melhor e o pior dos dois mundos, ou seja, eu estou a funcionar em todas as frentes, conheço o fascínio de todas e conheço a fragilidade de todas. Bom dia, lá para casa. Não é quinta-feira! É quinta-feira, ontem estava muito calor,
hoje já não está tanto calor e amanhã não sabemos. Amanhã logo se vê, amanhã. Logo se vê. Ora, o que sabemos hoje é que temos um programa recheadinho. Parece um ovo. Parece um ovo. Parece estar a arrebentar. Exatamente. Mantens o fascínio pelas manhãs, por este frenesi, como dizias, este lado histriónico de estar a animar as manhãs com um estilo, com uma forma de estar própria de quem apresenta um programa das manhãs. Não te estás farta? Não, eu gosto muito de fazer programas diários. Os programas diários têm a grande vantagem de nos manterem em alerta, de nos manterem em forma e de não nos deixar datar, que é um dos grandes problemas dos comunicadores. Hoje não tanto, mas no passado. Aquilo que se chama o daytime permite uma coloquialidade constante que os espectadores nunca estranham, porque há uma proximidade tal e há uma familiaridade que é feita de tantos anos, de todos os dias, que quase tudo nos é permitido em termos de comunicação. Portanto, eu também tenho aí as minhas balizas e os meus limites, mas de facto gosto muito de ir à antena todos os dias, quer de manhã, quer à tarde. Da manhã dá mais jeito, porque arruma-me o dia, mas também tem um bocadinho com a agenda. Eu fiz durante muito tempo à tarde na TVI e estou agora a fazer as manhãs há sensivelmente 6 anos. E portanto as coisas são muito agradáveis, eu gosto muito de estar com as pessoas. Há uns dias que se calhar é difícil ter um tom tão alegre quanto, porque às vezes a vida não está a correr assim tão alegremente quanto seria necessário, mas eu acho também que as pessoas aprenderam a descodificar isso em nós e portanto e a perceberem que há tempos e tempos e que há dias e dias e depois normalmente há um sentimento muito grande de gratificação. Por exemplo, eu hoje estou aqui a falar contigo, posso dizer o dia. Hoje é dia 2 de maio de 2017, estou aqui a falar contigo e estive sentado no meu estúdio na segunda hora do programa um senhor que tinha uma situação complicadíssima com a Segurança Social, está na mais infame pobreza e em consequência de uma série de problemas de saúde, e a Segurança Social fez-lhe uma patifaria qualquer. E existiam que o senhor tinha que pagar, um senhor que não tem praticamente dinheiro para comer, que o senhor tinha que pagar, devolver uma pensão qualquer de 6.000 euros à Segurança Social. E o senhor sentou-se ao nosso lado e desde que se sentou, até o momento em que eu pude dar-lhe outra notícia, ele não parou de chorar. A fragilidade dele, a dimensão de uma necessidade tão extrema, faz-te olhar o país real, faz-te olhar nos olhos uma vida que tu nem sabes que está tão próxima de ti. Eu tenho essa vantagem, eu conheço essas vidas porque elas sentam-se ao pé de mim. E é importante mostrá-las? Para mim é da máxima importância. Onde é que está a barreira entre a importância de as mostrar, de denunciar esses casos e o sensacionalismo? Para mim a barreira está no momento em que o senhor em nenhum momento foi violentado, nem lhe foi usurpada a sua dignidade, antes pelo contrário. As lágrimas dele eram de uma imensa dignidade, porque eram a vergonha de um sistema e de um país. E isso não é sensacionalismo, nem é tabloidesco. Depois, o lado justiceiro da televisão funcionou e a Segurança Social mandou um recado a dizer que o senhor não devia nada. E pronto, e eu hoje vou contente para casa. Porque a televisão também é isto, é um poder e pode ser bem usado. Como assim? Pode ser bem usado, deve ser usado com conta, peso e medida, nem sempre é possível fazer isto, mas neste caso, efetivamente, o foco que nós pusemos em cima daquele homem, um órgão de comunicação permitiu que uma injustiça, porque era claramente uma injustiça, era um erro administrativo qualquer feito por algum funcionário pouco zeloso, aquilo resolveu-se e o homem foi para casa com grande parte dos seus problemas resolvidos. Não resolvemos a vida dele, que é uma pena que eu tenho, mas resolvemos o problema que ele tinha agora. E quando saiu já não ia chorar. Que bom! Esta história começa em 2006, não é? Com umas dores de cabeça terríveis e um diagnóstico difícil, mas que acabou por acontecer. João, está muito aflito. Pronto, vamos aqui devagarinho. Para já não vamos bater palmas, porque o João tem dores de cabeça terríveis, enxaquecas muito difíceis e provavelmente mas está bem, João? Tá?
Uma das coisas que falámos hoje é que, como sabemos que têm enxaquecas que podem ser desencadeadas por qualquer coisa, tivemos a pôr a hipótese do nosso público não se manifestar muito, que era para não o incomodar. E a mesma coisa em relação à música. Portanto, diga-me lá, João, estou a vê-lo chorar. Porquê que está a chorar? Conte-me. Tem a ver com a situação em que está agora, não é? Portanto, agora tudo se transformou num caos, não é? Portanto, Televisão é verdade ou é uma espécie de verdade? Para mim é verdade. Para mim é verdade absoluta sempre. Bom, eu faço essencialmente programas que têm a ver com, ultimamente então, que estou muito ligada ao Daytime, que têm a ver com conteúdos que passam o infotainment, não é? Portanto, que denunciam, é uma espécie de jornalismo justiceiro, barra entretenimento, mas que no fundo são sempre situações que nós procuramos mostrar para serem corrigidas, para alertar, e eu gosto muito desse lado. Aliás, eu comecei na televisão, aqui na SIC há 25 anos, com um programa chamado Praça Pública, que pela primeira vez punha o cidadão como protagonista. Até essa altura, todos os jornais de televisão, que era o telejornal da RTP, não sei se te lembras, devias ser muito novinho, mas o telejornal mostrava os ministros, as inaugurações, mostrava assim uma série de assuntos, mas nunca mostrava ao cidadão. O Zé com a Manela, a Antónia, esse, a não ser que tivesse acontecido uma coisa qualquer absolutamente extraordinária e catastrófica, nunca eram protagonistas de nada. Não tinham voz. Não tinham voz, o cidadão não tinha voz. Portanto, e depois aparece este programa, o Praça Pública, que era de facto, pela primeira vez, um alinhamento de jornal com notícias que nunca caberiam num jornal normal. E foi um vendaval, foi uma revolução absoluta. E eu fiquei com esse bicho até hoje. Eu fiquei com a bactéria não sai, não há vacina, e se há eu não quero. E portanto, desde essa altura que fiquei com a vacina. E depois, quer dizer, no fundo, as coisas que foram sempre nesse sentido, depois veio a Noite à Má Língua, pronto, que foi outro, digamos que foi outro tipo de exposição de uma verdade feita de outra maneira, mas para mim a televisão é sempre verdade, quer nos seus conteúdos, que é mostrar, revelar, denunciar, brincar quando é possível, quando os programas têm outra componente. Também fiz reality shows, fui rainha do trash, fiz programas que nem sempre tiveram esta componente tão marcada. Gostaste de fazer esse reality show, por exemplo? Ou Amei. estiveste quase a tocar no teu limite? Não. Amei. Verdade? Amei, todos. Como assim? A sério? Só há um programa que eu não gostei de fazer, mas não revelo. Vá lá. Não revelo, não, porque é deselegante, não. Mas não gostaste porquê desse? Porque não é uma matéria que eu aprecio. E só fiz 3 também que me recusei a fazer. Foi a única vez na minha vida que eu me recusei a fazer o programa de televisão. Disse, faço estes 3 e acabou, eu não faço mais. E pronto. E agora, os realities que eu fiz eram realities muito fun. Portanto, a componente que nós queríamos ali naquela altura era muito sublinhar o divertido. Eu fiz um programa chamado A Quinta das Celebridades, na qual eu contracenava todos os dias com um burro. Vivo! Vivo! Portanto, o bicho estava comigo dentro do estúdio, era uma confusão monumental enfiar lá o animal. E a veia da entertainer, da atriz, não é? Não sei, a atriz Júlia, não é? Eu andei no conservatório. Pronto. Não tens aí no meu... Mas sabia. Mas sabias, pronto. Vai daí o burro tinha uma voz, que era um ator, que era o Vítor Emanuel, e nós funcionávamos em regime de puro improviso. Mas isso eu percebo. Mas aquele conteúdo, um bocado, aquela falta de cultura, certa pouca inteligência ou pouca cultura ou alguma estupidez de alguns concorrentes. Também faz parte da verdade. Faz parte da verdade. Isso não te deixa incomodada? De todo. Para já, porque eu tenho um grande respeito por quem quer que seja, mesmo que não evidencie, se calhar, umas grandes qualidades para uma conversa muito extensa. Mas o grande desafio de um comunicador é fazer com que qualquer pessoa, e eu tive situações dessas, não no reality, mas por acaso não nos realities, mas eu tive situações em que algumas pessoas pura e simplesmente não falavam quase nada, e nós tínhamos que fazer com que essa pessoa nesse momento brilhasse. Esse
essa é a minha missão. Isso é um bom comunicador, como é o teu caso. Mas esses programas, reality shows, agora que estamos a falar neles, exploram também o lado risível dessas figuras, dos cromos e pronto, também a televisão. Também te revês nisso? Sim, claro, naturalmente, e faria um reality show desses, ou seja, eu não gosto muito das coisas excessivamente sexualizadas ou erotizadas. Pode ter um bocadinho. Eu fui decotezito, uma perna... Não, eu fui à altura de um programa que passava na SIC. Pois é, Sex Appeal. com a Felícia Cabrita, não foi? Cabrita, sim, portanto eu não tenho nenhum problema. Chamava-se como? Sex Appeal. Com a Elsa Raposo. Elsa Raposo. Verdade. É verdade, portanto não tenho problema nenhum com isso. Boa noite. Esta vai ser a minha primeira vez consigo. A partir de hoje, todas as semanas estarei à sua disposição. Prazer e descoberta esperam por nós nesta viagem à sexualidade dos portugueses. Repito, esta é mesmo a minha primeira vez consigo. Eu sei, todos nós sabemos a importância da primeira vez. Eu não gosto de um lado, digamos, um bocadinho escabroso, o brejeiro e não aguento. Depois para lá já estamos em uma coisa muito escatológica, já não dá. E eu acho que estamos perigosamente agora aí. Portanto, um reality feito só de coisas divertidas, luminosas, alguma tonteria, algum personagem que sim que se enquadra na secção dos cromos. Mas a partir do primeiro reality, a pureza dos realities morreu, porque a partir dali toda a gente sabe ao que vai, e portanto cada um vai jogar com o que se é cromo, vai jogar com a sua cromice, se tem outras armas, joga com outras armas, portanto aquilo perdeu a pureza inicial. Portanto, hoje em dia é um bocadinho, e ainda é possível fazer muita coisa divertida com os realities. Aliás, é uma história interminável. Os realities podem dar para tudo e para mais alguma coisa. Uma das questões que eu tenho é isso, é se é possível reinventar televisão e formatos, ou é um bocadinho mais do mesmo, com mais ou menos condimentos. É possível fazer coisas novas na televisão? Eu julgo que sim, que é possível. Nós temos uma televisão, neste momento, eu acho, como é que eu ia dizer, um bocadinho conservadora. Porque Temos, porque tem um bocadinho a ver com nós ainda estamos muito numa linguagem de mainstream, não é? Nós queremos agradar a todos. E é assim que tem sido a televisão generalista nos últimos 25 anos, estamos a comemorá-las este ano. A primeira televisão privada é a SIC, e portanto nós temos estado sempre nesta linha do mainstream, e portanto estamos sempre a tentar pescar o olho a todos. E isso às vezes é difícil, para não dizer que é impossível. Porque é que a ficção é tão bem sucedida, por exemplo, agora? Já porque era necessário contar histórias em português sobre Portugal. Estávamos fartos de ver novelas brasileiras que eram fantásticas, que contavam tudo o que se passava na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e pouco mais. Começámos com a Vila Faia, mas foi um longo caminho até o público ter uma aceitação grande. E sentir-se identificado. Portanto, ainda ontem estreámos mais uma, O Espelho d'Água, com assinalável sucesso, outra vez, e portanto eu acho que estamos a fazer, e isso deixa-me cheia de esperança e de fé, que de facto é possível fazer outra vez, é possível fazer de novo, é possível fazer mais, é possível. Portanto, o que nós temos que encontrar, e que neste momento não temos porque as coisas estão a complicar, é que o nosso modelo de negócio está a alterar um bocadinho, e portanto tudo aquilo que seja investimento, fazer grandes formatos, fazer grandes programas, começa a ser cada vez mais complicado, porque de facto o modelo de negócio alterou-se. E daí há bocado estar a falar da ideia de uma leitura macro. Eu hoje tenho a noção exata de quanto é que custa fazer televisão, de antes só a fazia e era felicíssima. Hoje sei quanto é que ela custa fazer, e a mesma coisa em relação à imprensa. Tu deves estar num lugar em que recebes muitas propostas de programas ditos inovadores, ditos muito diferentes, e estás a fazer que não com a cabeça. A maioria não é nada diferente nem inovador. Ou seja, a esmagadora maioria dos projetos que te apresentam é... Cópia da cópia. Claro que as pessoas têm ideias normalmente em cima daquilo que já viram, e portanto aparecem muitas propostas que realmente são a 30ª cópia do Jimmy Fallon, do Jô Soares, ou então do Big Brother e afins, mas não é isso. A mim o que me às vezes me deixa um bocadinho assanhada mesmo é quando me dizem que nós fazemos má televisão e que... Nós quem? Portugal.
Nós em Portugal temos uma televisão assim de caca e tal, e não sei o que, eu fico muito irritada com isso. Para já porque tecnicamente somos dos melhores que há no mundo, mas mesmo. E eu já me fartei de andar pelo mundo inteiro a ver programas e já me fartei de ir a feiras e a ver formatos de todo o mundo. As coisas que se vêem de uma pessoa se atirar para o chão, pensar como é que alguém faz isto. Não vamos para os países asiáticos, que então nós, pura e simplesmente... Ali é muito bom de mau, não é? É absurdo. Porquê? Porque é culturalmente diferente. E a televisão é, sobretudo, um espelho cultural, não é? Portanto, fazemos muito boa televisão. Pois irrita muito que as pessoas achem que hoje, como tem uma oferta muito, muito grande no cabo, nós temos o melhor que se faz no mundo no cabo. Temos 270 canais, 400 canais, que é o mundo inteiro. Para mercados que têm capacidade de investimento que nós não temos. As pessoas falam muito do programa da Ellen ou do programa da Oprah. Porquê é que nós não fazemos assim? Porque, para já, não temos tantas estrelas como a Oprah e a ela tem. Não dá para oferecer os carros que a Oprah já ofereceu ao público. A quantidade de vezes que eu propus, vamos dar automóveis a toda a gente. E é óbvio que nenhuma marca em Portugal está interessada, deve vender os carros num ano que a Oprah dá numa tarde. Portanto, as pessoas às vezes esquecem-se, as pessoas não sabem que a nossa escala, nós somos 10 milhões, temos uma economia que reflete esses 10 milhões e, portanto, é impossível fazer televisão daquela maneira. Depois acho sempre muita graça porque as pessoas e tal, porque eles vão aos programas, as grandes vedetas vão aos programas da Oprah e da Ellen e fazem isto e fazem aquilo depois. Mas isso tem a ver com uma cultura de entretenimento e de espetáculo que Portugal não tem. Durante muitos anos as grandes estrelas não vinham à televisão. Agora já começam a vir, não é? Até houve um programa com políticos guionados, não é? Com os gatos fedorentos. Sim, mas mesmo assim é muito difícil e aquilo dói muito e eles não querem, põem, pronto. Depois também para virem cheios de limites e de reticências e não quer falar disto e não quer falar daquilo, mas mesmo as estrelas mais, digamos, mais próximas, já não falo das divas da política, ainda não têm muita generosidade numa contracena, num programa destes, são raros aqueles que têm. Enquanto que vêem a televisão americana, ou mesmo a brasileira, ou mesmo a francesa, ou coisa, não, os franceses nem tanto, mas principalmente, ou a espanhola, também estou a exagerar, é essencialmente a brasileira e a norte-americana. As vedetas vão lá, grandes vedetas. A Meryl Streep senta-se com a maior das calmas num programa qualquer e debita. A Michelle Obama, a mesma coisa. Também uma vez já entrevistei 25 vezes a doutora Manuela em anos e ela tem-se muito triste por muito que eu a tento animar. Portanto, levam-se todos muito a sério e não se deixam levar no jogo. A Michelle Obama dançou um hip-hop ou algo que foi, o próprio Obama também se deu à brincadeira, portanto, são outras formas de estar. É cultural. É cultural. Portanto, daqui a uns 10 anos existirá outra cultura de políticos que se calhar já tem esse jogo de cintura. Já temos Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Marcelo, não é? Que foi ele próprio, ainda é uma estrela de televisão, uma popstar, não é? E, portanto, o Marcelo está a dar uma grande ajuda. Viva o Marcelo. Verdade, não é? Está a dar uma grande ajuda. Estás a gostar de Marcelo na presidência? Acho que ele fala um bocadinho mais. E vai a todas. Pois, mas ir a todas eu percebo, porque ele de facto, quem o conhece, ele é de uma hiperatividade ou de uma proatividade que eu acho que é alucinante. Agora, é um modelo de presidência que não estávamos habituados, de facto. Nós tivemos figuras esfíngicas durante 40 e outras coisas. 40 anos, não é? De repente temos esta ave do paraíso, que é maravilhoso, ainda por cima porque é um homem simpaticíssimo, de facto, e que tem uma componente de humanidade que eu acho que é comovedora, essa sim. Aquela facilidade no toque que ele tem, que é a maneira genuína e verdadeira, acabou outra vez a palavra verdade, com que ele abraça as pessoas todas, demonstram a sua grandeza enquanto homem. Às vezes fala muito e às vezes fala mais do que o próprio governo, parece que ele é que governa e não o governo, mas pronto, e depois isso são aquelas questões enfim, das partidarites que a mim não me interessam particularmente, mas acho-lhe muito, eu gosto muito dele, acho que ele é sobretudo um homem muito inteligente, muito culto e que e é engraçadíssimo, tem um sentido de humor absolutamente avassalador. Incrível, não é? É um homem fantástico. E estamos a falar de televisão, ele chega muito bem às pessoas através da televisão, não é? Ele teve 15 anos de preparação. Ele teve ensaios durante 15 anos, sim. E é um excelente comunicador.
Tu também. Eu pergunto, quanto à comunicadora, a Júlia Pinheiro em antena, nas manhãs, é a persona das manhãs ou é a Júlia Pinheiro? A persona. Não, eu sou exatamente a mesma pessoa. Mas exatamente a mesma pessoa. Carregando mais ou menos em determinados botões, não é? Sim, por aí. Tenho cuidado em ser muito... Às vezes, eu tenho eu acho que um apresentador de daytime tem que ter uma certa contenção num determinado tipo de preferências, se tu quiseres, sei lá, não me expresso que sou do Benfica ou do Sporting, até porque não sou do Desportivo das Aves, que acaba de subir para a Primeira Liga, estou muito feliz. Muito bem. Às vezes tenho uma enorme vontade de fazer algum comentário de cariz político mais marcado, mas sei que pode não cair bem, porque não é o sítio, não é o fórum, mas não é. Mas de vez em quando ainda sai, porque também não consigo ser absolutamente insensível a um determinado número de coisas, e a noite a má língua deixou-me de facto a tal bactéria perigosa, não é? E portanto, de vez em quando sai assim qualquer coisa. Tirando isso, sou exatamente a mesma pessoa. Aliás, as pessoas, eu gosto muito quando as pessoas me conhecem e dizem, é igualzinha à televisão, é o melhor elogio que me podem dar. Normalmente dizem, é mais gira, muito mais gira. Que bom. Verdade, confere. E mais magra, melhor ainda. E pronto, e fico contente. Onde é que gostarias de chegar enquanto comunicadora? Falta-te o quê enquanto comunicadora? Este silêncio imenso. Eu acho que fiz já todos os géneros, portanto, o que é que eu gostaria mais de fazer? Não me importava, por exemplo, uma coisa que eu adoraria fazer e que de vez em quando vou tentando fazer na minha revista digital. Eu sou apaixonada por livros. Não me importava de ter um programa sobre livros, um programa com escritores, por exemplo. Adoraria ter uma coisa Como dessas. a Bárbara Guimarães teve, de certa maneira. Sim, porque não, acho que foi o único que houve na SIC, não, acho que já houve outros na SIC Notícias, não, mas a mim sobretudo fascina-me muito o lado da criação literária e portanto e tenho de facto uma paixão quase absurda pelos livros e por quem os escreve. Depois, tirando isso, quero de facto, se calhar, não me importaria agora, não tanto por não ter feito, mas pela alteração do registro, um programa que fosse menos histriónico, uma coisa mais, em que eu pudesse estar mais calma, em que eu pudesse ter um tom mais sóbrio, mais contido e onde pudesse ir apanhar outras coisas que normalmente nos programas do daytime não são matérias que não são tão estimulantes para o grande público. E, portanto, programa de entrevistas, um talk show? Sim, podia ser um programa de entrevistas, podia ser um programa, sei lá, com reportagem, um pequeno sem formato. Palmas, sem palmas. Sem palmas e sem 760. Eu era muito feliz. Essa é a parte chata, não é? De quem apresenta. É uma das. É uma receita absolutamente necessária para as televisões. Todos nós temos que executar, mas de facto é ingrato. É um dos nossos exercícios que não é dos mais simpáticos, e tanto mais que sabemos porque, embora as pessoas adiram, irritam um bocadinho o telespectador estar a ver qualquer coisa e ser interrompido por isto. Mas pronto, faz parte daquilo que são as nossas necessidades em termos de funcionamento, de negócio, e portanto, e todos temos esta disciplina para executar, e executamos. O programa marcou a história da SIC com um leque de comentadores que ousava dizer o que a maioria das pessoas nem se atrevia a pensar. Santana Lopes já não é presidente do Sporting. É a grande notícia de hoje. Portugal vai enviar tropas para a Bósnia. Passaste a ser mais conhecida com A Noite da Má Língua. Ficou uma marca em quem viu esse programa. Como dizias, a praça pública marcou por um lado, A Noite da Má Língua por outro, porque se começou a falar da atualidade dos políticos de uma maneira mais desassombrada, que não era costume na televisão. Existem neste momento outros programas que abordam a atualidade política, mas eventualmente não com o mesmo desassombro, pois não. O Eixo do Mal... Tu és muito inteligente. Bom. Eu acho que de facto, como há A Noite da Má Língua, não há nenhum.
porque nós não sendo, nós não éramos humoristas, nem nunca pretendemos sê-lo. A Rita, a atriz, tinha aquele lado mais comédia. Mas ainda não estava aí. A Rita também não estava aí. A Rita ainda estava muito à procura também da sua identidade artística à época. E hoje, inclusive, ela até faz muito mais papéis dramáticos que outra coisa. Nós conseguimos uma coisa absolutamente invulgar, o que foi. Era que parecia uma conversa de café feita na televisão. E sem esforço. Mas uma conversa de café com seres especiais, não é? Sim, mas para ter que chegássemos lá doeu. Aquilo foi difícil. Porque foi porque nós tivemos vários painéis. Até que chegámos àquele painel final que depois ficou 4 anos no ar. Mas eu tive desde a Helena Sanches Osório, tive o Luís Coimbra, tive o Fernando Alves, tive o Alberto Pimenta, tive, não sei, uma série de pessoas até que... A Constança Cunhissá, a Graça Lobo, até que... Graça Lobo! Exatamente. Essa devia ter tido de graça, não? Foi, mas ela depois... aquilo era preciso não estar a falar... A graça daquelas 5 criaturas a falar é que nós não estávamos a falar para nenhum par. Ou seja, nós não estávamos a falar para nenhuma capelinha. Nós estávamos completamente soltos e independentes. Nenhum de nós tinha aspirações a coisíssima nenhuma. Uma enorme vantagem. Era independência em estado puro e não homeopático, porque era logo... Todas as semanas eram uns tiros valentes. Portanto, foi muito bom. E depois foi perfeitamente disruptivo, porque de facto nós tratávamos os políticos com uma displicência que nunca ninguém se tinha atrevido a verbalizar daquela maneira. Esticaram a corda. Muito. Não esticámos a corda, nós fizemos desacralizámos. Portanto, muito bem. Importante. Portanto, não era o Presidente Sampaio, era o Sampaio. Não era o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, era o Cavaco. E só isto era uma diferença monumental. E depois, de facto, o programa editorialmente era muito feito, era eu com o Zinc e com o Manel que fazíamos muito o programa em termos de conteúdo. Eu pus o Miguel, às vezes também entrava, mas éramos essencialmente eu, o Manel e o Zinc. E era um tempo de... Eu às vezes tenho imensa pena. Bem, a pena que eu tive no 9 Noite na Má Língua, agora quando foi os escândalos todos dos bancos, eu quase que... Não é... Doeu-me tanto. Não tens saudades desse género televisivo? Tenho absolutamente saudades. Não sei se nós hoje, o nosso espaço não terá sido um bocadinho ocupado pelos humoristas, por um Ricardo Araújo Pereira, por, o próprio Bruno Nogueira, uma série de pessoas que hoje fazem uma certa crítica, uma sátira em cima de uma série de factos que não é exatamente igual à que nós fazíamos, mas que está nessas águas. E eu não sei até que ponto hoje as pessoas já achariam que nós estávamos a mais. Não sei, tem-se falado muito nisso. É recorrente, de vez em quando, voltarmos. Nós reunimos-nos uma vez, há cerca de 1 ano ou 2, se não estou a erro. Depois foi para comemorar os 20 anos, não é? Como é que foi esse regresso? Eu devo dizer que achei que era uma péssima ideia, porque achei que ia correr mal, nós não estávamos juntos há muito tempo assim a falar. Nunca se deve regressar ao sítio onde fomos felizes. Dizem. Mas neste dia aconteceu qualquer coisa de extraordinário. Porque pediram-nos para fazermos meia hora de programa. Eu tentei imenso fazer um alinhamento e um guião, e aqueles malandros não me deixaram. E disseram freestyle. Aconteceu depois uma coisa muito bonita que me deixou profundamente comovida. Quando fomos gravar, a equipa de regi era a equipa de regi original da Noite à Má Língua, que quiseram estar lá. Que bom. Portanto, fiquei toda babada com os meus colegas, com a realização da Fernanda Alverca e da equipa toda. E depois aconteceu uma coisa misteriosa, que é, eu sento-me à mesa, eles sentam-se à mesa, eu imediatamente baixo o tom, portanto, imediatamente vou ao meu tom da Noite à Má Língua, parecia-me que estava a descer o santo. Debito um texto de introdução de improviso absolutamente assim, que podia ter sido escrito, mas não foi. E parecia que estávamos a jogar ténis desde ontem. Portanto, aquilo saiu as bolas, tunga, de um lado para o outro, foi maravilhoso. Não tinham perdido nada. E a energia do grupo? Nada, eu estava cheio de mim. Pensei, 20 anos, 20 quilos, uns, outros talvez mais. Verdade, enfim. Isto podia decorrer tão mal. E correu tão bem. E acabámos esparvoados a olhar uns para os outros a dizer, isto foi maravilhoso. Olá,
esta edição especial da Noite da Má Língua, 20 anos depois. E porquê? Porque o país pediu, o público implorou e as gerações futuras têm direito a esta memória. Ora, então vou passar... Mas fazia sentido regressarem mesmo? Não sei, tem que haver uma espécie de vaga de fundo. Vaga de fundo? Não sei. Acho que sim. Eu acho que fazia sentido no alinhamento de um canal como a SIC Notícias. O Eixo do Mal não tem nada a ver connosco. O Eixo do Mal é um programa feito muito em cima da atualidade pura e dura, da crítica política mesmo. O nosso prémio da Noite à Má Língua era a coisa mais divertida do mundo. Eu corri perigos imensos. Mas que eras tu que entregavas mesmo, não é? Eu que entregava mesmo. Era a minha função entregar sempre, mesmo quando levava com a porta na cara. E levaste muitas portas na cara, não é? E respostas tortas, não? Muitas. As pessoas andam-me falarem durante Como, por exemplo? Sei lá, houve uma vez um premiado que me tentou atropelar. Quem? Não vou dizer. Isto tem que se dizer como denúncia, não é? Não. Podcast também é um espaço de denúncia, não é só televisão. Muito respeito pelo podcast, mas já foi há muito tempo. Não, o senhor deixou de cair o carro. Eu apareci-lhe à porta de casa às 8 da manhã, ele achou graça, deixou cair um bocadinho o carro para cima das minhas pernas para me intimidar. Mas eu, que prezava muito as minhas pernas como prezo hoje, não me assustei, que eu não sou mulher de me assustar. E, portanto, mas deu uma grande confusão. A Noite da Má Língua hoje veio até ao Terreiro de Passos, até ao gabinete do Ministro da Administração Interna, para entregar o prémio da Noite da Má Língua. Eu estou aqui para ser criticado e acho que em democracia quem exerce estas funções tem que ter uma grande abertura em relação à crítica e eu tenho. Hoje é a vez da Senhora Ministra da Saúde de receber o prémio. Aqui está ele, Senhora Ministra. Foi muito divertido, foi muito aventuroso e saber que hoje as pessoas que são de algumas dos protagonistas mundiais receberam das minhas mãos o prémio da Noite à Má Língua deixa-me felicíssimo. Olha, o secretário-geral das Nações Unidas, de seu nome António Guterres, recebeu 3. 3, e era encantadora, porque sempre que eu aparecia São Bento, punha os prémios, os anteriores, está a ver, estão aqui, não deitamos fora e tal. O amor. O Durão Barroso foi de facto o homem que possibilitou que todos os outros aceitassem, porque até ele ter aceito, ninguém queria aceitar. Mas nós percebemos que já estávamos lá um dia, que na Assembleia da República, no meio de uma discussão monumental, em que estavam-se todos a matar uns aos outros, um tipo levanta-se, já não sei que deputado, e diz: mas vocês pensam que isto é o quê? A Noite da Má Língua? E nós nesse dia pensámos: está feito. Uau, estavam lá, não é? Estávamos lá. Portanto, passámos por ser malditos, desgraçados, insuportáveis, de culto, era só para alguns, e de repente éramos populares. Tu és de má língua? Tenho a língua afiada, um bocadito, sim, tenho. Sim, sou crítica, sou muito crítica. Eu não gostaria de dizer de má língua, sou crítica e não tenho nenhum problema em manifestar a minha opinião. Eu tenho opinião. E é importante, não é? Também. Eu acho que sim, as pessoas não são acéfalas e não tenho medo nem do conflito, nem da diferença, e depois há uma coisa que tem a ver com os anos. Tenho a autoridade profissional para poder criticar. Porque tenho uma vida feita de muitas coisas e de muitos sítios e de muita gente e, portanto... Muito caminho feito, portanto... Portanto, sabes porque é que apontas ou críticas, é isso? Sou sempre muito elegante sou sempre e serei sempre muito elegante com os meus colegas de profissão. Isso ninguém me ouvirá jamais eu fazer qualquer crítica a quem quer que seja da minha área profissional. Portanto, apresentadores e afins. Já ao contrário, nem sempre tem acontecido contigo. Não tenho merecido essa consideração, mas isto cada um recebe. Eu costumo dizer que enfim, a vida encarrega-se sempre de nos dar as suas lições e de ser civilizado é para mim um objetivo primordial no exercício da minha vida profissional. Jamais me afastarei disso. Jamais. É verdade que foi, agora com isto de Fátima e a comemoração dos 100 anos e com a visita do Papa, é verdade que foi a visita do Papa João Paulo II que te fez pensar no jornalismo? Não é uma história, é mesmo verdade. Eu, por esses tempos, a história já a contei várias vezes, mas posso contá-la mais uma vez. Por esses dias eu queria ser arqueóloga.
E era uma coisa mesmo muito séria para mim. Eu estava firmemente decidida a ser arqueóloga investigadora na área da história. Mas tinha uma mãe muito determinada. Tinha e tenho, ainda está viva a senhora. E continua muito determinada. E estávamos ali na ressaca do PREC, não é? Estávamos ali em 75, 76 e eu anunciei lá em casa que ia ser arqueóloga. E a minha mãe disse-me, tu és, mas é maluca. Mas porquê arqueologia? Porque eu de facto tenho um fascínio imenso por história. Primeiro porque a história como área de leitura, de prazer, de recolha, adoro museus, adoro coisas antigas, adoro artefactos, enfim, eu não acredito muito em vidas passadas, mas devo ter andado ali no século XIX a fazer aí umas coisas, com certeza, não sei se tive... fascínio do passado. Eu não sei se estive lá com o Sr. Carter no Tutankhamon, mas criativa, não sei, não faço ideia, sei que há um fascínio muito grande e tornei muito miúda, havia um núcleo de arqueologia para amadores no sítio onde eu morava, portanto em Almada, que eu sou ali uma rapariga da Margem Sul sem nenhum problema. Da Margem Sul vieram as coisas todas boas que este país tem, nomeadamente o Dr. Barroso, que adoro Babelício, adoro Babelício, que foram meus contemporâneos, portanto, o Durão Barroso foi um bocadinho antes, o Durão Barroso, depois o Tim dos chutes e pontapés, o António Manuel Ribeiro dos UHF, enfim, cruzámos todos no liceu. Bom, isto para dizer o quê? Que andava muito envolvida com aquilo, comecei a fazer, eu estava já a fazer escavações com 12, 13 anos, já andava lá metida no pó, e muito feliz. No pó da arqueologia. No pó da arqueologia, metida em buracos e a fazer esse tipo de coisas, pronto. E muito, muito feliz. E portanto a coisa estava por aí, mas a minha mãe opôs-se completamente, que eu não ia nada fazer história, que história ia dar para eu ser, provavelmente o que eu podia aspirar era ser uma professora de liceu, e eu não sei o que, uma senhora de facto muito determinada, com uma grande capacidade de estratégia, empresária, disse-me, não, de maneira nenhuma, tenta pedir a primeira outra coisa que te dê outros acessos e depois fazes o curso de História mais à frente. Eu achei que ela estava-me a dar uma grande tanga, mas não era senhora para se dizer que não. Ela, sim, noutra vida passada, foi um general prussiano. E pronto, e lá fui então meti-me em línguas e literaturas, o que também deu jeito, e estou muito grata porque me deu muito jeito. Mas estava eu, um belo dia a caminho da faculdade, ou ainda não era a caminho da faculdade, mas para um instituto qualquer de línguas, que eu tirei tudo e mais alguma coisa, e vejo vir a comitiva do João Paulo II, João Paulo II, na primeira visita, pai, e veio a comitiva toda para ali abaixo, no meio da baixa, e eu sou daquelas pessoas que ficam ali no meio do passeio, não é? E vejo atrás, mesmo colados ao Papa, praticamente em cima das costas do senhor, os repórteres, e a pessoa que há atrás dele era um colega que já não está cá na SIC, mas que esteve cá na SIC, que era o José Augusto Marques, que estava a fazer a reportagem para a Antena 1. Ele estava a falar para cima do pescoço do Papa, porque o Papa estava a sentir de certeza. Tal era a proximidade física. E eu achei aquilo fascinante e pensei, espera lá, e se eu me metesse, isso de facto uma vida na comunicação, é uma maneira de estar perto dos acontecimentos, não podemos ser protagonista de todos, não é? Nem devemos, não é mau sinal, mas estar perto de uma série, de ser testemunha de uma série de coisas, poder entrevistar e ter uma espécie de pulso naquilo que é a atualidade, isto pode ser engraçado. E foi assim que eu comecei eu própria a delinear a minha estratégia para chegar à comunicação, com a qual eu não tinha nenhuma proximidade, e porque não havia nenhuma maneira de lá chegar, eu não conhecia ninguém na área, a minha família também não, portanto naquela época que se funcionava muito o filho do tal, não sei, é Cunha, eu não tinha, e portanto aquilo, mas pareceu-me fascinante. E não é que a primeira pessoa, tu vê lá as coisas que a vida tem, não é que a primeira pessoa que me põe à frente do microfone quando eu vou para a rádio é o José Augusto Marques. O tal que é a falar para cima do pescoço do Papa. Exatamente, é o José Augusto, que um dia, que também estava nessa altura na Antena 1, me diz, miúda, anda cá, vamos lá ver se essa voz serve para uma coisa. E eu lá me sentei com ele e pensei, e depois contei-lhe, acho que lhe contei, que tinha sido de facto ele, no fundo, a figura inspiradora daquele momento e que me deu aquela luzinha. E pronto, e foi até hoje. Portanto, foi isso que me trouxe até à comunicação, mas depois desenvolveu-se um fascínio tremendo.
E eu fui muito feliz na rádio, felicíssima, mas eu fiz uma carreira muito rápida na rádio. Muito, muito rápida. Tive gente muito boa que me deu muito, muito espaço, muito... Eu em 4, 5 anos já tinha feito tudo na rádio. Portanto, a televisão tinha que ser a etapa seguinte. Portanto, mas não havia televisão, só havia o RTP. Era uma tristeza. Isto era um deserto. Foi a SIC que te salvou. A SIC salvou-me. Que frase! Se não, sabes lá o que é que podia ter acontecido. Se não tivesses sido apresentadora, mulher da televisão, terias sido o quê? Arqueóloga? Provavelmente. Há uns dias que ainda me bata. Tinha feito lá o cursinho que a minha mãe queria, tinha andado ali para dar umas aulas para me sustentar, e depois sim, seguramente tinha feito o meu curso de História, estava como investigadora num sítio qualquer, muito feliz, provavelmente coberta de teias de aranha e de pó, e de vez em quando há uns dias que essa nostalgia vem. Ok, sabe, tinha tido uma carreira académica esplendorosa, estava em Princeton ou em Yale, assim uma coisa. Claro, podia ser. Podia ser, não é? A escrita também é uma via de prazer teu, não é? Que zona é essa? Essa zona que te leva a escrever não ficção e ficção também. Porquê que decidiste fazê-lo? Que lado é esse teu? A escrita foi basicamente empurrada. Por quem? Por uma editora fantástica, de seu nome Sofia Monteiro, que um dia me convoca para um almoço do nada. Tinha lido as minhas crónicas. Crónicas, escrevi de todo tipo e mais algum. E ela convocou-me para o almoço e disse que adoraria que eu escrevesse um livro que retratasse, se eu conseguia, a encomenda era se eu conseguia fazer uma coisa que retratasse um bocadinho das mulheres do século XX, de uma perspectiva interior, doméstica. E eu olhei para ela e disse, olha, Sofia, não nos conhecemos, mas eu não vou conseguir fazer um daqueles livros provavelmente fáceis, que é recolher meia dúzia de factos, de estatísticos, faço aqui uma coisa, há pessoas que com certeza farão isso muito melhor do que eu. Posso tentar escrever uma história. E nesse dia cheguei a casa e escrevi a sinopse do primeiro romance, que foi imediatamente aprovado. Mas aquilo foi duro. A escrita é simultaneamente... Eu escrevo com uma enorme facilidade. Ou seja, quando me sento a escrever, a coisa sai realmente com muita facilidade. E és mesmo tu que escreves, não é? Bernardo, olha que eu sou uma pessoa que não sou dada à violência. Faz sentido esta pergunta, porque há figuras públicas e eu já fiz um trabalho sobre isso, que não escrevem os livros que assinam. Não, eu escrevo tudo aquilo que é assinado por mim, é escrito por mim. E jamais podia ser de outra maneira. Aliás, quem lê percebe que fui eu. Porque há muitas expressões que são as minhas da minha verbalização. Mas foi muito doloroso. Mas aquilo coincidiu, o primeiro romance coincidiu com um momento particularmente doloroso da minha vida, que foi quando uma das minhas filhas ficou doente. E, portanto, a escrita era um bocadinho o meu escape. E portanto aquele romance foi escrito era para ser escrito num ano, depois a coisa complicou-se e acabou por sair para aí em 4. E o resultado foi muito simpático. Não tive obviamente nenhum reconhecimento literário por parte de coisa nenhuma, nem de ninguém. Estavas à espera desse reconhecimento literário dos críticos? Não estava à espera do reconhecimento literário de ninguém, não estava à espera que houvesse um preconceito tão grande, só porque eu sou uma figura histriónica da televisão, que eu não pudesse ter um desempenho intelectual que transcendesse essa pequena leitura que fazem de mim. Não esperam de ti... Nada. Não esperam de mim nada. Como é que te veem? Como uma tonta da televisão. Eu acho que sim, eu acho que nós estamos sempre a pôr rótulos nas pessoas e, portanto, as pessoas da televisão, nomeadamente as mulheres da televisão, somos umas tontas, somos uns cabidos, põem uns vestidos e depois dão umas gargalhadas e fala alto e somos praticamente seres acéfalos, não é? E, obviamente que somos o contrário disso tudo. Nós somos uma construção muito sólida de uma série de coisas que sabemos que é eficaz, feita desta maneira, mas existem outras camadas da nossa personalidade e das nossas vidas. E eu, quando comecei a escrever, pensei, tive muito medo de escrever, sou franca, porque eu venho de um curso de literatura.
Portanto, para mim o livro era sagrado. Primeiro que esta desta editora, a Sofia, conseguisse dizer-me, é só um livro, não é um objeto sagrado. Porque não os livros estão cada vez menos sagrados, fazem-se muitos livros, lê-se pouco, vende-se pouco e de facto procuram-se rostos conhecidos para se vender o pouco que se compra, não é? Mas eu achava que era o Santo Graal que eu tinha na mão. Portanto, foi difícil ela convencer-me. Mas lá ter saído e o primeiro que ter corrido muito bem, avançámos para o segundo, enfim, com muito mais agilidade, digamos assim. O segundo saiu muito rapidamente e gosto muito dele. É um Castigo Exemplar, é uma grande história que vem de um facto verídico. Aliás, eu gosto muito de escrever em cima de factos verídicos. E aconteceram, e hoje dá muito prazer. Estou a escrever um já, ou um outro, terceiro romance, e já estão mais 2 histórias alinhadas. Perguntas-me, irei publicá-los, não faço ideia, porque tu, como tu disseste muito bem, hoje o livro está de tal maneira desvalorizado, as pessoas deixaram de comprar, os livros não se vendem. E poucas semanas depois desaparecem das livrarias, há uma rapidez na publicação que é estranho. Sobretudo, eu acho é que estamos noutro tempo de consumo da escrita, que não tem a ver com de facto com uma história que ocupa 300 páginas, eu nunca escrevo menos que 300 páginas, e portanto estamos noutro, é um momento civilizacional diferente. Isto é uma coisa que os sociólogos, os antropólogos vão discutir daqui a uns 10 ou 15 anos, talvez mais cedo, se cá fazia falta que fosse mais cedo. Estamos noutro tempo e, portanto, tudo aquilo que exige às pessoas um bocadinho mais de tempo, de silêncio, de quietude, as pessoas fogem. E o livro exige isso. O livro exige, tem que agarrar as pessoas e tem que ter tempo para ser lido. E as pessoas vivem numa velocidade espantosa. Esta velocidade assusta-me um bocadinho, devo dizer. Porque acho que nos tira imensos prazeres. Por exemplo, nada pode tirar prazer a ler uma coisa chamada As Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, ou, sei lá, o Amante de Duras, ou outra coisa qualquer. Olha, eu sei que querias falar de escritores favoritos, e eu andei muito por essas águas, essas e os anglo-saxónicos. E, portanto, acho uma pena não se ler. Acho uma pena. E as novas gerações estão a ler cada vez menos, não é? Eu tenho lá em casa, por acaso, 3 foram bem educados, as 3 escrituras que eu pus no mundo estão bem educados, mas as novas gerações leem menos, muito menos, é uma pena. E essa rapidez de processar informação também pode levar a televisão para um caminho menos interessante, cada vez mais? A televisão tem, tu há bocado falavas na pós-televisão, fala-se na pós-verdade, que também é uma coisa que me assusta muito, e eu acho que caminhamos para outra coisa qualquer, é inevitável, há uma transformação na indústria, há uma transformação no modelo de negócio da indústria. Eu acho que não vai acabar a televisão generalista, ao contrário do que muitas vozes andam por aí. De resto, não se vê menos televisão, antes pelo contrário, vê-se mais até um bocadinho. É dispersa por muitas solicitações, tem a ver com muitos canais e como está. Noutros países está-se a ver menos. Por cá, por causa dos pacotes, não é possível ter internet em casa sem ter o pacote de televisão e não sei o quê, portanto esses números estão arredondados. Pergunto, mas as novas gerações veem cada vez mais através do computador. Eu próprio, não sou uma nova geração, vejo muitos conteúdos, filmes, séries e não só, e até programas de televisão no computador ou através do streaming. A televisão tem que se adaptar a isso? Tem necessariamente que sim. Sim, já está a adaptar-se. Nós estamos a tentar, sobretudo agora estamos a fazer contas, não é? A nossa linha de fábrica, digamos assim, a nossa linha de montagem tem custos muito elevados. Fazer televisão profissional bem feita ainda é muito dispendioso. O nosso modelo de negócio, se calhar um dia destes, não permitirá continuarmos a fazer do mesmo modo, e será nesse momento, acho eu, quando existir a ruptura entre aquilo que é o nosso modelo de negócio e aquilo que é a nossa escala, a nossa linha de montagem, que vamos descobrir o novo caminho, provavelmente. Andamos à procura dele. Tu vês Netflix, por exemplo? Vejo tudo, do bom ao mau, do pior, vejo tudo. Tudo. Alguma série que... Tu és de ver séries? Vejo séries, claro. Uma série que gostaste particularmente de ver? Andei completamente encantada. O Netflix é uma chatice, porque podemos ver tudo uma vez, é um aborrecimento. É tão bom.
É e não é. No Netflix gostei muito de ver o The Crown, que é espetacular. Sobre a história da rainha. Exatamente. Mas sobretudo porque eu adoro filmes de época, e é da história, e está irrepreensivelmente bem feito. It would help if we could decide here and now on your name. My name? Yes, ma'am. Your regnal name. That is the name you will take as queen. Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth. And long live Queen Elizabeth. Don't you get sick of it all? And lonely? I do. Which is why it's so important to have the right person by your side. You understand, the titles, they're not the job. She is the job. E depois vi muito recentemente, mas acho que não foi no Netflix, foi num outro pacote qualquer, acho que o TV Series, se não estou em erro. Vi uma coisa que adorei, que é extremamente bem feita, chamada Big Little Lies. Falaram há bocadinho. Há bocadinho, com uma dimensão humana ali de tem a ver com o mal. O mal? Eu adoro o mal. Eu adoro o mal distintivamente, peço desculpa. Meu Deus, momento, agora precisa de um certo silêncio, vamos tentar absorver esta frase. Espera, dá cá isso, dá cá o microfone. Eu adoro a ideia de trabalharmos os sentimentos negativos que existem dentro das pessoas. Eu entendo, mas e de facto escreveste sobre isso no teu último livro, não é? Portanto, em todos nós há uma sombra, não é? Há um lado negro. Esta série é muito interessante porque desmistifica a ideia de uma comunidade que é toda ela harmoniosa e aspiracional e que esconde dentro de si a violência. E a discussão filosófica que está não é? Aquela que está por baixo e que está disfarçada por uma série de coisas, é se pode herdar a violência, se a violência, se um comportamento violento, se a ideia desta capacidade de magoarmos o outro é genética. Se te vem nos genes ou se é adquirida. Tu achas que é genética? Não faça mais pequena ideia, mas vou escrever sobre isso. Porque grandes estafermos dão filhos maravilhosos e o contrário também, não é? Mães extremosas, pais extremosos dão monstros. Sim, eu acho que a mãe do Hitler deve ser uma senhora que até hoje na eternidade... Uma querida a fazer panqueca. Na eternidade a fugir à má reputação do filho. Não, eu não faço. Acho que não. Acho que os psicopatas são, enfim, seres muito especiais. Mas isto é muito engraçado, porque isto tem tudo a ver com a Big Little Lies. É um exercício muito inteligente de televisão, porque é muitíssimo bem editado, muitíssimo bem feito. Tem 3 atrizes espantosas. E depois é sempre aquela componente, será que as crianças podem ser maldosas? Há crianças que são de facto que exercem o mal. Será que por serem bonitas nós não acreditamos que elas são capazes de exercer o mal? Será que o que é que a beleza esconde? E a fofura, não é? Estamos a falar de criança. Exatamente. Portanto, é muito inteligente, é um exercício muito inteligente, recomendo, tens que ver, estás fora, nem sei porque é que continuo a falar contigo. Como é que é possível, é verdade, vou já correr. Big Little Lies. Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here a few weeks ago. You're gonna love it. You're so nice. This is Monterey. We pound people with knives to death. Everybody wants to prove who's the richest. We're talking about viciously competitive people. And at the root of it was Madeline. Exactly how psychotic do you think I am? He's a lot younger than her. Celeste. She must be pretty, so bad. We are so bad. Há pouco falavas, quando estavas a escrever o último livro, se não estou enganado, passaste por um processo pessoal complicado com uma das tuas filhas. Tu, numa entrevista, chegaste a dizer: os meus filhos são armadilhas. Os filhos adultos são mais armadilhas do que os filhos mais pequenos? Os filhos são uma interrogação sempre. E essa é a advertência que não nos fazem quando nos lançamos na aventura da maternidade ou da paternidade. Há um momento romântico na infância dos nossos filhos que eu vivi intensamente e que nos deixa em estado de amor puro e é fofura, são os laçarotes, enfim, é a parte. E depois existe
o crescimento. E para uns o crescimento é muito fácil e para outros não é. E no caso da minha vivência enquanto mãe, eu sim, de facto, fui contemplada com 3 armadilhas. Foste desafiada. Fui muito desafiada. A 3 logo. A 3. Eu acho que todos os pais são. Eu acho que todos nós constituímos depois para os nossos pais uma interrogação e muitas vezes, se calhar, uma espécie de buraco, não direi buraco negro, porque isso implica alguma coisa de negativa, mas de uma vertigem. Quem é esta pessoa que eu gerei? Para onde é que vai? Como é que eu posso ajudá-la? Como é que eu posso amá-la? E eu achei sempre, e é uma das coisas provavelmente se calhar também apanhaste algures, eu achei sempre que amá-los muito, e eles só saberem que eu os amava tanto, que os escudava contra tudo e contra todos, e não é verdade. O crescimento faz-se das desilusões, dos arranhões que a vida e os outros nos provocam. E eles tiveram que ter essa vivência. Há filhos que fazem isso com alguma tranquilidade, há outros que não fazem esse crescimento tão bem. E eu, no meu caso, tive ali 2 situações muito, muito complicadas que estão agora a funcionar, mas que é uma década muito difícil da minha vida. Questões de saúde. Eu entrevistei o teu filho, o Rui Maria Pego. Eu fiz-lhe... O filho da mãe. O filho da mãe. Porque é que estar aqui com rodeios, não é? O filho da mãe. Por acaso, o grande programa que ele fez no canal Q, não é? Gostaste? Não, está tudo inventado. Gostei imenso, aliás. Quando ele me falou no programa, eu achei que ia ser uma tragédia. Ele estava a brincar com os reality shows e ia parodiar. Há um momento que eu disse-lhe, mas eu tenho que repetir, aquele momento em que ele é parido por uma mega vagina, a vagina da Júlia Pinheiro. São coisas que, pronto, não esperamos que os nossos filhos façam, mas pronto, não me incomoda, é o estilo de coisa, isso é agora me incomoda nada. Uma vagina famosa, eu não pedi a ninguém para nascer. De uma vagina famosa, minha carreira é tão honrosa, porque o meu talento não é coisa leprosa. Nasceu comigo esta vontade gostosa de ser em Portugal uma estrela viçosa, deixar a família orgulhosa. Um bebê tão especial que só por acaso veio de uma vagina famosa. Mas na altura que ele me falou, eu ainda não tinha percebido a maturidade dele, na capacidade de desenvolvimento de um projeto daquela natureza, e mal vi o primeiro programa, e não vi com ele. Ele estava com um grupo de amigos e nós estávamos todos em casa, o resto da família a ver. Estávamos com um bocadinho de medo, porque ele estava a arriscar ali muito, não é? Porque era muito disruptivo, podia. E mal acabei, porque no telefone disse: meu filho, chapou, nunca mais te faço uma crítica na vida, a não ser aquilo quando precisares, mas não é o caso. Eu estava a querer fazer uma meta-televisão, não é? É, exatamente, é uma meta-televisão, é uma meta-linguística da coisa, não é? E foi muitíssimo bem feita, e ele é muito, muito talentoso, muito, muito teimoso, e é o filho da mãe. E é o filho da mãe. Eu perguntei-lhe isto mesmo, referi esta citação, os meus filhos são armadilhas, eu perguntei se os pais eram armadilhas, e ele disse que sim, também, no sentido em que os pais esperam papéis e caminhos e escolhas que eles não têm. Portanto, os pais também podem ser armadilhas. Sentiste-te assim também? Eu só acho que fui particularmente insistente com eles numa matéria que eu acho que é indispensável, que tem a ver com a formação. Ele, quando se refere a isso, que nós tínhamos papéis, eu insisti muito, 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 muito que eles fizessem, todos têm que ter uma licenciatura, ele ainda não tem a dele completa, que é uma coisa que me deixa muito aborrecida. As irmãs estão, a Matilde vai acabar agora, dentro de meses, e a Carolina muito brevemente também. Ele tem esse trato contigo, não é? De acabar o curso. Tem esse trato comigo, mas eu sou o filho da mãe, é um tipo... E voltou a casa. Sim, mas por pouco tempo. Já está muito crescido para estar em casa. E, portanto, eu acho que eu fui muito, muito
condicionadora, se calhar, desse ponto de vista. Portanto, eu tenho que fazer a licenciatura, pronto. E acho que desse ponto de vista era isso que ele estava a dizer, que era que eu estava à espera, eu e o pai estávamos à espera de um desempenho que ele não teve para fazer, embora tivesse andado um ano, não sei fazer bem o que em Direito, mais um ano, não sei fazer bem o que em Comunicação, e anda para aí há 2 em História. Lá foi parar a História com a mãe. Portanto, mas eu acho que um dia ele acaba, porque ele sabe que é uma questão, tem a ver até com aquilo que são as habilitações académicas mínimas para o que quer que seja na vida. Portanto, ele irá, tem uma vantagem, é um tipo culto. Portanto, as licenciaturas normalmente não são para se ter um canudo. As pessoas acham que sim, mas no meu ponto de vista não. As licenciaturas são para nos ensinarem a raciocinar, para nos dar mundo, para nos dar leitura, para nos dar factos, para nos dar capacidade de relação e de análise das coisas. É para isso que serve uma licenciatura, um curso superior. E nesse sentido, era essa vivência que eu queria que ele tivesse tido na altura exata, pois depois há uma altura que já não tem paciência, que já é muito crescido e que ele ainda é muito novo. Portanto, tenho pena que ele não tenha tido essa vida académica, porque mal ou bem isso deixa-nos qualquer coisa. Eu estou gratíssimo ao facto da minha mãe me ter arrastado quase pelos cabelos. Pois, porque tu viveste isso com a tua mãe, era o que eu ia dizer. Portanto, exatamente. A tua mãe também exerceu esse poder sobre ti que estás a passar aos teus filhos, não é? Mas estava coberta de razão. Agora dás a razão, não é? Porque também terás sido uma armadilha para a tua mãe. Sim, não. Sim, fui muito desconcertante no dia em que eu cheguei lá em casa e disse: tenho um programa na rádio. Eu não podia sair de casa à noite, meu pai não me deixava. E, portanto, eu até aos 18 anos ia ao cinema. E não ia à noite a uma discoteca, isso não havia nada. Assim, rígido, educação mais rígida. Muito rígido. E, portanto, no dia que cheguei lá à casa, meus pais ficaram muito felizes porque eu fui trabalhar para a Rádio Renascença, portanto, era a rádio, emissora católica, portanto, tudo bons princípios e gente séria. E depois cheguei a casa e disse: tenho um programa de rádio. Que bom, a que horas? Meia-noite. Silêncio. O pai ia tendo uma coisinha má. Meia-noite é lindo. E que horas acaba? Às 2. Quero dizer que eu chegava a casa às 5, porque entretanto depois ia para a farra com os meus amigos. Viver, não é? Viver e namorar com o Sr. P, claro. Achas que as rugas impedem uma pessoa de estar em antena? Lá fora há casos delas e deles, grandes entrevistadores, não é? Barbara Walters, por aí fora, que fizeram carreira até muito tarde. Até quererem. Não é possível, não te imaginas a fazê-lo. Eu vejo-me a fazê-lo e disponível para fazer. Mas Portugal e a televisão portuguesa não está preparada? Não faço ideia. Depende muito do que forem as nossas soluções para a indústria nos próximos anos. Mas vejo-me a fazê-lo tranquilamente. Aliás, eu acho que um bom apresentador, por exemplo, um bom apresentador de daytime, um bom entertainer, só está no ponto 20 anos depois de uma carreira está feita. Só está nessa altura é que nós podemos ir para cima de qualquer pau. E sentes-te agora no ponto? Eu quase volto ao início. Eu estou para lá do ponto. Eu estou ótima. Impecável, não é? Eu estou ótima. Estou no pico absoluto das minhas capacidades e das coisas que gosto de fazer. Portanto, se me permitirem, serei a Barbara Walters, que encarcolhou com muitas plásticas. Eu nem estou a considerar as plásticas para já. Mas, sim, a Diane Sawyer, a Oprah Winfrey, essa gente toda. É a Ellen DeGeneres que vai fazer também já quase 60. Vejo-me tranquilamente nesse patamar. Agora vamos lá ver se existe mercado em Portugal. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que te acompanham, a que gostas de regressar? Uma ou outra música que gostes? Sou uma leviana. Vais a todas? Eu vou a todas. Não, sou uma leviana. Eu tenho com a música um sentimento um bocadinho... Foi objeto de trabalho durante muito tempo. Ou seja, quando eu fazia rádio, a música era o meu conteúdo, não é? Portanto, eu trabalhava muito... Os discos eram para mim objeto de trabalho mais do que de prazer. Portanto, transformei-me num ser omnívoro. Portanto, numa jukebox desembestada. Portanto, para mim vale tudo. Para mim vale tudo. Do clássico mais puro, do barroco, à música quinhentista, podemos ir a todo sítio. E depois tenho coisas absolutamente felizes e profanas. Põe-me os Earth, Wind and Fire, que é uma coisa completamente o September Song. Eu sou uma mulher feliz logo de manhã.
Depois sou capaz de... Gosto muito de... Enfim, dos clássicos todos, anglo-saxónicos, os standards, essas coisas todas, gosto disso tudo, não é? Tanto aqueles que toda a gente gosta, os Michael Bublé, os Sinatras, essa gente toda. Mas depois gosto muito da fase acústica do Sting, sei lá, uma canção do Sting que eu gosto muito, que é o Fragile. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Depois gosto muito... O que é que eu gosto muito? Há uma canção também dos Police, mas que tocada na versão Piazzolla, que é Roxanne, que está numa banda sonora de Moulin Rouge, Roxanne, nesta versão, porque é tango, é deslumbrante, é uma peça de uma beleza extraordinária. La jalousie peut rendre fou. Roxanne, you don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. E depois podia viver com o Chico Buarque o dia todo. Adoro as coisas do Chico Buarque. Há muitas canções do Chico Buarque que marcam momentos e não sou capaz de eleger uma canção dele, porque acho que já assisti. Aliás, a primeira pessoa que eu entrevistei na minha vida foi o Chico Buarque, que teve a grande paciência para ser entrevistado por mim. Correu bem? Lindamente. Vi no outro dia, alguém teve a amabilidade na RTP de me enviar. Havia lá este tesourinho deprimente. Mas, em que circunstância é que entrevistaste Chico Buarque? Porque eu fazia um programa de música na RTP que se chamava... Isto é ridículo o que eu vou dizer, mas era verdade, chamava-se Estamos Nessa. E estavas? Estava. E mandaram-me entrevistar o Chico Buarque, que estava em Portugal nessa altura para apresentar um espetáculo soberbo, do qual eu tenho o disco, onde estão algumas das canções que também me acompanham muito, que se chama O Grande Circo Místico. E o Chico Buarque foi tão querido que não me mandou a dar uma palavra. Foi generoso? Muito generoso. Era giro que se fartava. Houve clima. Pintou o clima. Não pintou o clima, ele já era crescido, eu era um bebê. Tinha 19 anos, pai, eu 18, um bebezinho. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? A vida tem sido boa para ti? Tem sido maravilhosa. A vida tem sido espantosa para mim. Espantosa, já fiz mais coisas do que uma vez poderia ter imaginado que há uma vez na minha vida pudesse acontecer. Eu
Eu sou uma filha da mais pura classe média, daquela classe média que estrutura as economias. Venho da margem sul, de uma família conservadora, com ali uns laivos de esquerda furiosos de um avô comunista. Tudo indicava que eu ia ser uma professora de liceu, não direi tranquila, porque nunca tive muito perfil para ser tranquila, mas que ia ser, enfim, uma rapariga sensata, que estaria casada para aí aos 24, 25 anos, que casei de facto, mas com o meu primeiro namorado de liceu, ou coisa que valha, as vidas típicas que se viviam no Portugal do final dos anos 70, princípio dos anos 80. E vai na volta, não foi nada disso. Houve coisas espantosas, houve a rádio, houve a televisão, houve as pessoas todas que eu conheci, as coisas que viver como eu vivi, imagina, dos momentos mais extraordinários da minha existência, que foi, por exemplo, estar a apresentar a gala de abertura da Expo 98. Transmitida à época para 58 milhões de pessoas, ao lado do Carlos Cruz, num simultâneo entre a RTP e a SIC. E no exato momento em que nós arrancamos a apresentar a gala, com Portugal e o mundo à minha frente, praticamente colado aos meus joelhos, tinha o rei de Espanha, o rei de Marrocos, Jorge Sampaio, mais uma série de gente. Tínhamos que ler teleponto. Eu detesto trabalhar com teleponto, mas tínhamos que ler porque tínhamos que dizer aquele texto, que era um texto que era da ocasião, tinha a solenidade da ocasião. E, portanto, o Carlos começava em português e eu fazia a abertura em inglês, e depois vice-versa, mas eu até falava eu mais em inglês do que ele. E estás a ver o curso da minha meizinha, é germânica, estás a ver? Estava a ser aplicado, olha que bem. Estás a ver, Dona Áurea, uma cabeça. Vai daí, no exato momento em que era para arrancar, o teleponto fez caput. Ui, e aí foi a prova dos 9. E aí, meu amigo, aí ou tens nervos de aço, ou tens o Carlos Cruz ao teu lado, ou é melhor usar fralda. Mas não houve pinguinha, não acredito nisso, isso mas disse. Não houve, foi tudo a seco. Não espero mais os esfíncteres. Não, houve o Carlos Cruz, que foi de uma imensa generosidade. E o senhor televisão, não, o quinto canal. Esse era o quinto canal. Que me disse minutos antes de entrar, vamos levar cartões. Eu disse ao Carlos, não vamos levar cartões. Ele disse, a antiga. Vamos lá, Carlos, tenho um vestido de noite. Onde é que eu tenho o vestido de noite com bolsas para levar cartões? Ele leva cartões. Fazemos assim, eu levo os cartões, os meus do lado direito, do meu casaco, e os teus ficam do lado esquerdo. Então tivemos aquela situação absolutamente ridícula, que era, nós vemos o teleponto desfazer-se à nossa frente, Portugal inteiro a olhar para nós, e o Carlos a empatar, a começar a falar, e como não podia dizer-me naquele momento, lembra-te que tenho os cartões no lado esquerdo do casaco, do lado direito do casaco, ia-me batendo com a mão, agarrava a minha mão e batia com a minha mão no casaco dele, para me lembrar. E eu não estava aterrorizada. Eu estava à beira de ter um AVC. Mas não correu mal. E pensei, Deus do céu, eu meto as mãos, eu vou lá meter a mão dentro do casaco dele, os cartões vão sair todos fora de ordem. E eu não consigo. E depois lembrei-me, e é inglês? E agora? E então, com o meu melhor sorriso, com o Jorge Sampaio, já de sobrolho franzido, a olhar para mim e pensar... Com o rei de Espanha, olhar para as pernas, malandrão, sempre foi malandrão. E eu meto a mão dentro do casaco do Carlos e pensei, seja o que Deus quiser. E saio, agarro os cartões e era o cartão número 1. E eu suspirei, o Carlos do meu lado, coitado, o Carlos do meu lado tremia tanto quanto eu. E ele super experimentado, não é? E eu começo, on behalf of não sei o quê e tal. E apresentámos aquilo. Portanto, foi um momento quase, aquele momento Warren Beatty dos Oscars, mas sem correr mal. Sem entregar o prémio errado. Pior. É muito pior, pois. Porque aquilo é os Oscars, ali era a nação. Era a nação, eram os reis e etc. Eram os reis, porque aquela noite foi toda, não eram os reis, aquilo estava toda a gente lá. Depois no final foi álcool, imagino. No final, o Carlos Cruz agarrou-me num braço e disse-me, o que nós vivimos esta noite
só mesmo passar o Cabo das Tormentas. E eu anos depois fui ao Cabo das Tormentas e é mais ou menos a mesma coisa. Foi um susto horrível. Boa noite. Portugal, em nome dos países e das organizações participantes, tenho a honra de vos dar as boas-vindas à capital dos oceanos para a Exposição Mundial de Lisboa, a Expo 98. Good evening. On behalf of all the participating countries and organizations, Portugal is honored to welcome you to the capital of the oceans for the World Exposition of Lisbon, Expo 98. Estas coisas, claro que é uma vida boa. Claro que é uma bom vida lembrar disto também. Boa, As vitórias, exatamente. as superações. Mas, por exemplo, neste momento, por exemplo, da Expo 98, que é um momento realmente marcante na minha vida, nessa tarde nós tínhamos estado a assistir ao ensaio com a Teresa Salgueiros, Madre Deus, a cantar com o Carreras, que tinha acabado de sair de uma leucemia tremenda. E eles cantaram para nós. Cantaram para nós estávamos ali, os meia dúzia de pessoas estávamos sentados na plateia a assistir Isso é um momento, era de uma beleza tal, tu veres o cair da noite, debaixo daquela pala que ainda não tinha sido inaugurada, já com o dispositivo todo de televisão lá montado, que tirava alguma beleza ao momento, mas e estás a viver algo que sabes que nunca mais vai acontecer. E foi lindo. Portanto, como é que eu não posso? Eu só tive coisas fantásticas, mas como esta outra, esta é muito marcante, porque é de facto improvável isto acontecer. A cara, ainda por cima que tinham vindo, a maquinaria era toda holandesa, tinha vindo tudo, tínhamos assistentes de realização de todas as nacionalidades e mais algumas, tudo aquilo tinha sido testado ao milímetro. E puma, teleponto foi à vida. Portanto, a felicidade também tem sido muito vivida por ti na televisão. Tem sido. Não lembro-me desta agora, porque não é uma história que eu tenha contado muitas vezes, acho que até nunca a contei. Mas a vida sim tem trazido coisas boas, tu seres acarinhado, reconhecido, as pessoas ouvirem-te, validarem a tua opinião, tem sido fantástico, não posso dizer Depois há o resto, há as vicissitudes da vida, há as dores, Conheci o meu marido na profissão, sou casada há 32 anos, com o mesmo homem, que é uma coisa que está-me a trabalhar imenso. Isso é raríssimo. Raríssimo, mas significa que ele é muito bom e eu também não sou nada a deitar fora. E, portanto, não tenho nada a dizer, não tenho nada para reclamar, nada. E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.